Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Rogério Santos e hoje vou falar sobre agendamento das perícias judiciais. Ou melhor, o endereço da reclamada. Você já teve problema alguma vez? Aqui vou te dar algumas dicas que são fundamentais para você evitar transtornos, perda de tempo e, consequentemente, atrasos na entrega dos seus laudos periciais. Mas antes, você que é novo aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo. É uma forma de você nos ajudar a estar criando mais conteúdo e, consequentemente, atingindo mais pessoas. Então vamos lá. Uma das coisas que você tem que fazer como perito judicial é fazer o agendamento da sua perícia judicial. Ou seja, você passar o local para as partes, endereço, dia e local a ser realizada. Aparentemente é uma coisa simples, mas não é bem assim. Nem sempre nas atas de audiência ou nos processos está claro onde o reclamante atuou. Então você tem que ficar muito atento para não perder tempo e ir para um local que de repente é diferente do que você imaginava. Confesso que nesses anos todos eu já passei por algumas vezes por isso. E é exatamente por isso que eu vou dar aqui algumas dicas para vocês, aonde vai ser fundamental para você conseguir evitar esse tipo de transtorno. Primeiro, o endereço está designado na ata de audiência? Quando tem um processo, normalmente tem uma ata ou em alguma parte do processo falando aonde o reclamante laborou, ele atuou. Aparentemente é simples, mas não é bem assim. Principalmente em empresas grandes, às vezes é comum o funcionário estar registrado na empresa principal e de repente ele atuar em um outro local. Exemplo, empresas relacionadas à prestação de serviços, portaria, limpeza, etc. Quando você vai ver, o funcionário está registrado em um local, em um endereço da empresa que ele é funcionário, porém ele prestava o serviço em outro local. E a sua perícia, a sua vistoria, né, a diligência pericial, ela tem que ser aonde o reclamante laborou, exatamente onde ele laborou, para poder você levantar todo o cenário e todas as avaliações necessárias para você conseguir concluir o seu laudo pericial. É comum nas audiências o juiz pedir um endereço local onde o reclamante trabalhou e já ficar registrado de repente na própria ata de audiência. Se não tiver, então é um cuidado que você tem que ter de certificar. 2. Você tem o endereço, está na ata de audiência, de repente o juiz determinou o local, corresponde direitinho no GPS, no Street View. Eu uso muito o Waze, por exemplo, outros usam o Google Maps para poder se locomover e ir para os locais, né? Principalmente nos grandes centros, é importantíssimo você utilizar ferramentas como o GPS para poder agilizar o processo e não ter equívocos. A gente tem o hábito aqui no escritório, quando tem um endereço, dar uma verificada no Google Street View para ver se realmente lá é a empresa, o número bate, se não bate. Acontece constantemente de o endereço não estar exato, de repente é um pouco mais para frente, na própria avenida que foi apontado, e aí eu verifico se realmente está batendo com aquilo que foi informado. Já aconteceu várias vezes, tem um endereço, tem um número, aí quando você vai lá é uma padaria, é um outro tipo de estabelecimento que não aquela empresa que você tem que fazer a perícia. Então, utilize o Street View, né? Utilize o GPS para ter certeza. Vamos lá, outra dica, quando você for fazer o agendamento por e-mail ou por petição, é importante você colocar uma observação pedindo para que, caso o endereço de trabalho do reclamante seja diferente do que está sendo indicado, que as partes se manifestem. Então, dessa forma, se você no dia da perícia chegar lá no local e falar, mas não é esse local, como assim? E o e-mail que eu passei no agendamento ou na petição pedindo para as partes confirmarem e ninguém se manifestou, tá? Então não vai ter esse tipo de desculpa. E normalmente, quando o endereço é diferente, uma das partes levanta a mão, responde o e-mail ou na própria petição, nos autos do processo, informando que não é aquele endereço. Isso poupa tempo para você de repente se locomover para um local diferente e chegando lá no local, uma das partes fala, olha, não trabalhei aqui, ou a reclamada, olha, ele não trabalhou aqui. E aí você tem que se locomover para um outro local. Principalmente quem faz muitas perícias no dia, sabe que os tempos nesses dias de perícia é cronometrado. Então é importante você tomar cuidado com isso. Outro item importante para você
tomar cuidado. Às vezes aparece o endereço como rodovia tal, quilômetro tal. Toma cuidado com isso, porque às vezes é um canteiro de obra, não é exatamente no quilômetro apontado. Nesses casos, uma das dicas é você, de repente, verificar se existe algum ponto de referência. Então, de repente, no próprio e-mail de agendamento das partes, favor informar se existe ponto de referência no local, já que é uma rodovia. Então, isso vai te ajudar a ir para o local já sabendo que tem um ponto de referência. Às vezes acontece também, uma das partes, né, principalmente quando tem assistente técnico, ele sabe que é um local de difícil localização, ele já tem lá as coordenadas ou um link que ele manda, né, do Google Maps, por exemplo, para você facilitar a sua chegada lá. Isso aconteceu recentemente comigo. Era um canteiro de obra, o endereço era meio esquisito ali e o assistente mandou tanto para o reclamante quanto para mim, para o perito, um link do Google Maps. E aí fica bem mais fácil para você chegar lá no local. Outra preocupação que você tem que ter é se realmente o autor, o reclamante, trabalhou na unidade da empresa apontada. Eu tive recentemente uma situação onde o autor, o reclamante, ele estava registrado onde fica a sede da empresa, porém ele trabalhava num aeroporto. Aí foi determinado eu fazer a perícia no aeroporto da cidade onde eu atuo. Porém, ele não atuou ali naquela cidade. Ele estava atuando em outro estado e então não tinha como eu fazer esse tipo de perícia. Nem ninguém sabia, nem o juiz sabia. Isso acontece muito. Às vezes as empresas fazem mudanças de funcionários e não atualizam seus cadastros, né? E aí fica aparecendo num processo, principalmente em empresas grandes com muitos funcionários, que ele atuou naquele determinado local e não trabalhou. Nesse caso específico, eu percebendo isso, eu peticionei nos autos do processo, pedindo auxílio ao juízo, já que o reclamante não atuou no aeroporto da cidade onde eu atuo, e sim em outro estado, em outro aeroporto. Feito isso, o juízo se manifestou, falando que não era para dar continuidade naquele processo, onde ele ia fazer uma carta precatória para a outra região, e aí sim o perito da região ia fazer aquela perícia. E o último cuidado, que também, dependendo do tamanho da empresa, acaba sendo comum. Às vezes tem empresas que são grandes, tem várias portarias, várias entradas, e o endereço apontado é de um local, porém, a portaria principal, a entrada principal, tem outro endereço. Amanhã mesmo eu vou fazer uma perícia onde tem exatamente essa situação. Como eu já conheço lá, já fiz perícias em outras ocasiões, eu já sei dessa situação. Mas é importante quando você perceber que é uma empresa grande, tem várias entradas, portaria, ver se a portaria principal, a de acesso, é realmente onde você tem o endereço. Novamente, como você pode fazer isso? Pelo Google Maps dá para perceber isso. No agendamento, você percebendo que é uma empresa grande, você pode colocar uma observação no e-mail, por favor, confirmar se a entrada principal, portaria principal, é no endereço apontado para a diligência pericial. E aí as partes elas se manifestam através do próprio e-mail ou da petição, dando essas informações. Então, pessoal, é assim, é você se antecipar ao problema. E com isso, você acaba tendo um ganho de tempo e uma eficiência nos seus agendamentos. Então, eu espero ter ajudado vocês aqui. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo para você que quer atuar com perícias judiciais na área de saúde e segurança do trabalho, perícias de insalubridade, periculosidade, entre outras, caso você queira conhecer o nosso curso. Então, até o próximo vídeo. Tchau!